Um jovem de 19 anos, chamado Blom, cabelos vermelhos, carregava sua mochila em direção à lendária Universidade Médica Daishin. Ele era muito estiloso e não se comparava à escola em sua pequena cidade. Lennon cresceu em uma fazenda comum e se tornou o único estudante da família. Olhando ao redor, percebeu que a principal vantagem da universidade eram as belas garotas e também rapazes bonitos. O jovem estava firmemente convencido de que todas as beldades da universidade seriam dele. Felizmente, ele havia colocado um anel sedutor no dedo, que comprou por 8 e certamente recuperaria seu custo. Ele parecia estiloso e atraente com ele. De repente, alguém tocou o ombro do rapaz. Ele se virou e viu uma garota de cabelos cor-de-rosa diante dele, Lin Le, que disse ser do departamento de música. O jovem também se apresentou a ela e pensou em quão bonita ela era. O anel em seu dedo acabou realmente funcionando, e ele começou a duvidar se valeu a pena comprá-lo. Agora, todas as garotas literalmente se reuniriam ao seu redor. Enquanto isso, a garota piscou para ele e disse que haveria uma festa na universidade no dia seguinte, e ele poderia ir, pois muitas pessoas legais estariam lá. Lennon respondeu que ficaria feliz em ir, mas decidiu esclarecer o local de encontro. Lin Le disse que todos estavam indo para o prédio e saiu ocupada com seus afazeres. Que gracinha ela era! Não seria ruim se ela fosse sua namorada. No entanto, no momento seguinte, uma sombra enorme se projetou atrás do rapaz. Quando Lin Yong se virou, viu um rapaz alto e musculoso com cabelos brancos, que, de forma impaciente e objetiva, o convidou a sair. O valentão o pegou pela gola e o arrastou para o jardim, onde seus amigos, igualmente grandes, estavam esperando. O loiro perguntou se ele havia entendido algo errado. Lin Yong, constrangido, tocou o cabelo e disse que a garota era apenas sua colega de classe, e eles tiveram um pequeno papo. No próximo momento, o homem de cabelos vermelhos recebeu um forte golpe na mandíbula e caiu nas moitas. O loiro o ameaçou, dizendo que se o visse com ela mais uma vez, ele se sentiria muito mal. No entanto, Lin Yong não tolerava tal atitude e retaliou, acertando o loiro na mandíbula e limpando o sangue do canto da boca. Ele disse a seus amigos para terminarem com esse cara, e toda a multidão de homens saudáveis se lançou contra o rapaz, chutando-o até que alguém ordenou que parassem imediatamente ao perceber que algum velho os havia visto. O loiro disse a seus amigos para deixarem o rapaz. Um homem de terno correu até Lin Yong e perguntou como ele estava e se estava bem. Lennon, coberto de escoriações, respondeu que, claro, não conhecia esses caras e agradeceu ao professor por afastá-los. O homem de óculos sugeriu que tinha visto esses caras na academia e que falaria com eles amanhã, pois tudo o que haviam feito era simplesmente inaceitável. Ele escreveu algo em um pedaço de papel e entregou ao rapaz para levar à universidade, e deram a ele dinheiro para o tratamento. O jovem agradeceu e prometeu se vingar de todos eles. O corpo inteiro de Lin Yong doía. Parecia que ele tinha sangramento interno. Ao perceber que seu nariz estava sangrando, o rapaz percebeu que precisava urgentemente ir ao hospital. O anel em seu dedo de repente brilhou, e algo muito estranho aconteceu instantaneamente. Todas as feridas e escoriações no rapaz desapareceram. Seu rosto estava completamente saudável, e não havia mais sangramento. Até mesmo a hemorragia nasal parou, algo que aconteceu 2 horas antes. Anteriormente, Lennon estava caminhando pelas ruas de sua vila com uma mochila nas costas quando um homem o chamou. O rapaz se aproximou e perguntou o que ele precisava, momento em que viu uma bandeja com várias joias. O homem de chapéu engraçado olhou para o jovem e percebeu algo especial em seus olhos. Ele tinha um futuro muito promissor. O rapaz respondeu com um sorriso, afirmando que sabia disso, e então perguntou se o homem sabia quem ele era. Ele era o único estudante na pequena vila deles, e todos os moradores diziam que ele era diferente dos outros. O homem resmungou, dizendo que o rapaz parecia especial, mas também tinha defeitos, ele era meio esquisito. Essa frase perfurou o coração do rapaz. No entanto, o homem disse que tinha um anel que seria adequado para ele e lhe entregou um anel com uma pedra rosa. Se ele colocasse esse anel no dedo, imediatamente ficaria bonito. Como o destino os uniu hoje, o homem o venderia por 998. O jovem esticou preguiçosamente a mão, dizendo que era um anel quebrado e que queria vendê-lo por 998. Quem ele estava tentando enganar? Portanto, ele daria apenas 3, não mais. O homem percebeu que o rapaz não era tão simples e disse 88. Lennon disse 5, o homem disse 48. No final, concordaram em um acordo, e o rapaz notou com alegria que ele dobrou muito bem o anel.
O homem ficou feliz por ter vendido esse anel por pelo menos algum dinheiro, pois o encontrou no lixo. Mais tarde, o jovem estava sentado no primeiro andar de um beliche, arranhando o anel para fins experimentais. Ele não entendia como ele podia se recuperar imediatamente. De repente, ele pensou com choque: isso não poderia ser um anel de algum túmulo de velho? Meia hora depois, o rapaz não sabia onde se meter. Ele estava tão cansado, não sabia o que fazer. Ele não conseguia tirar esse anel, e talvez fosse amaldiçoado. De repente, o anel começou a expelir gás, e por causa dele, o rapaz ficou muito quente e simplesmente caiu na cama. Depois de um tempo, o rapaz se viu em um lugar esfumaçado e estranho. Era como um sonho muito estranho, e de repente ele viu uma garota lá, o que o surpreendeu. Isso era realmente o que chamavam de sono úmido. O coração de Ling Yong começou a bater forte ao ver uma garota tão bonita. Ele engoliu em seco, percebendo que tudo era apenas um sonho, o que significava que ele poderia tocá-la. A garota exalou, e o rapaz agarrou o peito, sem entender o que estava acontecendo com ele. Olhando para a garota de cabelos cor-de-rosa, o rapaz percebeu que ela parecia bastante familiar, mas não conseguia entender nem lembrar onde a tinha visto. De repente, a garota o abraçou e o chamou de seu pequeno homem. Finalmente ele tinha vindo até ela. Ling Yong sentiu um enorme conforto quando a garota simplesmente o confortou com um abração. E neste momento, o rapaz acordou com uma batida alta na porta. Porque o revólver fechou alguém do lado de fora simplesmente o fez abrir a porta imediatamente, e o rapaz ficou chateado por seu belo sonho ter sido interrompido. Isso era apenas o começo, ele exigia a continuação desse sonho. Ling Yong se levantou da cama e abriu a porta. Viu 3 caras na sua frente, percebendo que a loja não estava com pressa de abrir e que ele estava sozinho aqui. O jovem com óculos, que estava mais afastado de todos, sorriu maliciosamente e perguntou se ele realmente tinha um excesso de energia e por que sua cama não estava feita, afinal, ele arruinou a vida de milhões. Lee não percebeu que estava metido nessa encrenca específica. O cara de cabelo roxo começou a caçoar dele e pensou em arranjar uma namorada para o amigo. Lee não voltou para a cama e disse que estava com preguiça de conversar com todos eles a noite toda. Quando o protagonista querido estava dormindo, o anel vivia como se tivesse sua própria vida. Ele brilhava, e seu corpo parecia ser feito de fios vermelhos. Algumas horas depois, a manhã chegou, já estava claro lá fora, e o despertador estava tocando ao lado da cabeça do rapaz, emitindo um som doce. Ling Yong se sentou na cama e se espreguiçou sonolento, acostumando-se à luz do dia. Surpreendentemente, ele tinha dormido muito bem e agora estava cheio de energia. Quando o rapaz foi escovar os dentes, de repente notou que havia se tornado incrivelmente bonito em apenas uma noite. Em seguida, percebeu que sua camisa havia se tornado menor, ou foi apenas que ele cresceu tanto. Em vez disso, era muito estranho Ling Yong se encontrar no parque depois de um tempo e, se escondendo nas moitas, decidiu verificar se tudo não passava de uma ilusão. Ele simplesmente pegou uma enorme pedra, apesar de o bloco pesar cerca de meia tonelada, e a ergueu como se fosse um embrulho comum. Em seguida, Ling Yang jogou a pedra na água, causando uma explosão ao atravessar a ponte. O cara percebeu o que estava acontecendo, mas não tinha provas. No entanto, agora ele parecia tão legal. Ao se virar, Ling Yong viu o grupo de caras que o havia espancado ontem, surpresos ao descobrir que esse garoto era tão durão. Surpreendentemente, ele conseguia até andar depois de ontem. Ontem eles foram interrompidos, mas hoje o cara loiro estava dando trabalho a ele. Ling Yong não estava assustado, estava pronto para resolver o mal-entendido de ontem. Se o loiro tivesse coragem, não conseguiria escapar a tempo. Um dos caras notou ironicamente que o ruivo havia crescido da noite para o dia. Eles estavam prontos para perturbá-lo, mas Ling Yong facilmente dispersou todos em direções diferentes, como se não custasse nada. Ninguém esperava essas surpresas dele, praticamente lutando com uma multidão de caras com uma mão. Depois de um tempo, todos os bandidos estavam espalhados na grama, exceto o loiro. Ling Yong lembrou de não ousar fugir, como havia dito desde o início. Tentou atacar, acertou apenas no nariz e agora estava sangrando. Observando o grupo do oponente, Ling Yong viu que era Lin Daig, um cara do 2º ano do departamento de esportes, 6º ano. Ling Yong o alertou a não ousar cruzar seu caminho, pois na próxima vez o acertaria com força. Mais tarde, o jovem caminhava pela rua, se perguntando se tudo isso era verdade. Ele realmente se tornou muito mais forte de repente. Ele notou uma aura estranha em volta das garotas que estavam não muito longe.
Talvez algo tivesse entrado em seu olho, mas ao piscar um pouco, percebeu que nada havia mudado. Um amigo dele, um cara com cabelo roxo que estava ao lado dele e olhava para o celular, perguntou o que ele estava fazendo, já que a aula estava prestes a começar. Ling Yong respondeu que não estava fazendo nada e ofereceu ir para a aula juntos. Quando o amigo se afastou, percebeu que não havia tal aura com os caras. Portanto, percebeu que era algo muito estranho. As garotas cochichavam às suas costas, notando o comportamento estranho. Uma loira pensou que ele estava apaixonado por ela, pois ele a estava encarando por muito tempo. Mas a amiga desejava que ela apenas sonhasse, pois o cara olhava para todas as garotas assim. Talvez ele fosse algum tipo de pervertido. Uma garota estava envergonhada por ele apenas olhar para ela. Suas bochechas coraram. Talvez ele mesmo as tivesse juntado. A amiga ficou surpresa que Ling Yong olhasse tão intensamente para uma garota. Talvez ele estivesse muito interessado desde a noite anterior. Já na sala de aula, na palestra, o cara não entendia que aura estranha era aquela ao redor de todas as garotas. Os caras de trás começaram a discutir que ele era um verdadeiro pervertido, pois encarava todas as garotas da turma. Aparentemente, ele não conseguia se controlar. O cara com óculos estava apenas com medo de que Ling Yong pudesse fazer algo incomum. A porta da sala de aula rangeu e uma mulher robusta entrou, aparentemente a professora. Ling percebeu que essa aura também estava ao redor da professora, mas era muito mais fraca do que a das garotas. A mulher notou o olhar dele e ficou constrangida, perguntando por que ele a estava encarando tão intensamente. Os caras ficaram surpresos que até a professora o deixava eufórico. Chamaram Ling Yong e disseram que queriam contribuir para a namorada dele, pedindo para ele não inventar mais nada. O cara fez a expressão mais desanimada e descontente e perguntou por que estavam o seguindo. A aula já tinha começado há muito tempo, então era melhor eles se apressarem. Lingon começou a folhear o livro-texto a uma velocidade incrível e então o fechou abruptamente, percebendo que de repente ficou muito fácil para ele aprender. Ele memorizou literalmente todas as fórmulas que viu apenas uma vez, o que assustou um pouco o jovem. Indignado, ele até pulou da cadeira, causando silêncio na sala de aula. Todos os alunos e a professora olharam para ele incrédulos. A mulher disse para ele cuidar de suas palavras e afirmou que se ele tivesse perguntas que ele poderia fazer a eles, o rapaz sorriu constrangido e pediu desculpas por interromper a aula. Ele estava apenas correndo um pouco. Então, ele se sentou em sua cadeira com um gemido e percebeu que tudo isso não era uma alucinação. Depois de percorrer as páginas do livro didático, ele memorizou literalmente tudo, inclusive as imagens. Ele não consegue entender o que está acontecendo com ele, mas definitivamente precisa usar isso para concluir todo o curso. Grande poder traz grande responsabilidade. Depois de um tempo, o sino tocou. Ele se virou para seus amigos e disse que não estaria nas últimas aulas, pedindo desculpas antecipadamente. Já saindo da universidade, ele se perguntou como poderia usar o poder que havia adquirido tão facilmente. Depois de um tempo, encontrou-se em um beco e decidiu usar seu poder na prática. Lingon viu que havia um trabalho para carregar caixas na número 1, carregando as costas. Ele viu os trabalhadores carregando as caixas e perguntou se o chefe deles estava lá, porque também queria tentar trabalhar. Um homem de boné desceu as escadas até ele e perguntou se ele era, por acaso, um estudante de uma universidade médica e se esse fosse realmente o caso, aconselhou-o a mudar de ideia imediatamente, pois muitos estudantes vieram até ele, mas nenhum deles durou nem uma semana. Len alegadamente mostrou sua força e disse que não haveria problemas para ele, pois ele mesmo cresceu na vila e conhece o que é um trabalho real, então ele definitivamente se sairá melhor do que os estudantes que vieram antes dele. O homem concordou relutantemente e respondeu que poderia tentar, e perguntou a um certo Zé quem lhe daria algum trabalho. Zé, que chamou o rapaz, mostrou-lhe um carrinho com sacos de arroz que precisam ser levados para o depósito, mas ele precisa ser extremamente cuidadoso, pois ninguém aqui vai pagar por seus ferimentos. Ao pegar um saco, Ling Yong percebeu que era tão leve quanto uma pena, então decidiu empilhar vários sacos em suas mãos. Ao ver isso, o restante dos trabalhadores ficou chocado, pois não entendiam como isso era possível, já que um saco pesa tanto quanto 200 kg. Esse cara carrega os sacos como se estivessem vazios. Enquanto isso, Ling Yong concentrou toda a sua força em sua mão e depois lançou o copo de tiro. Este trabalho foi incrivelmente fácil para ele, o que deixou o restante dos homens um pouco invejosos. Eles admiraram a habilidade do novo cara.
Ling Yong calculou que uma corrida leva 20 segundos, portanto, ele pode transferir todos os sacos em 5 minutos. Uma hora depois, o chefe e Zio estavam desanimados e incrivelmente surpresos ao ver que o rapaz arrastou 700 sacos de 200 kg em apenas uma hora. Z, que disse ao chefe que até tinha um pouco de medo desse cara, ele respondeu que não há necessidade de ter medo enquanto ele estiver trabalhando, pois ele receberá o pagamento e fará isso imediatamente. O homem entregou o salário a Ling Yong e disse que um saco valia 20 centavos. Ele sofreu 550 de 700, quão forte ele está agora. Lingon pode chamá-lo de segundo irmão. O homem pagou $110 ao rapaz e disse para voltar. Lingon respondeu feliz que definitivamente voltaria. Z, que se aproximou do segundo irmão, disse que pagaria ao rapaz pessoalmente. Ele respondeu que esse cara era especial e um dia seria muito útil para eles. Enquanto isso, Lingon foi para seu segundo trabalho como entregador de garrafões de água. O homem de cabelos roxos perguntou se ele realmente queria fazer isso, porque teria que subir escadas. Ling Yong sorriu e perguntou quem disse que ele iria subir. Então, ele foi até o prédio de apartamentos e gritou para o dono do apartamento 400 se ele estava pronto. O pobre morador não conseguia entender o que queriam dele, mas Ling Yong já tinha se balançado e jogado a garrafa diretamente em sua sacada. A garrafa pousou bem ao lado do homem, que ainda estava em choque. Tanto o chefe quanto os moradores ficaram chocados. Lingon foi para seu terceiro trabalho como açougueiro. Ele foi ao restaurante Fang Yun e o chefe perguntou se ele sabia da peculiaridade do restaurante: costeletas de porco apimentadas. Lingon se encontrou com o chefe e disse que queria ser açougueiro. O chefe perguntou se ele realmente queria trabalhar lá e se seria capaz de pelo menos levantar uma faca. O jovem perguntou se pagariam $2 por meio quilo de carne. Enquanto o pagassem, ele poderia cortar qualquer coisa. O chefe jogou um porco gordo na mesa e ordenou que fosse feito ali mesmo, ameaçando que, se recusasse, ele falharia imediatamente de todos os lados, porque ele não tinha absolutamente tempo para isso. Ling Yong respondeu que ele também não tinha muito tempo, então pegou uma faca grande e começou a trabalhar. Outros trabalhadores cochichavam, questionando se ele realmente ia trabalhar como açougueiro com tal corpo. Ele simplesmente passou os olhos pelos números do anúncio, enquanto o rapaz foi capaz de cortar o porco em 2 partes com um só golpe, o que chocou todos ao seu redor. Ling Yong percebeu que havia danificado levemente a tábua em que estava cortando, então pediu desculpas de maneira desajeitada e prometeu que da próxima vez definitivamente se esforçaria menos. A tábua acabou se quebrando ao meio, e o rapaz perguntou se não poderia pagar por isso. O cozinheiro gaguejou e respondeu que ele não precisava pagar. Os olhos dele estavam do tamanho de pires pelo que acabará de ver, e o jovem continuou a preparar o porco como se tivesse nascido com tal habilidade. O homem notou que esse cara definitivamente tinha talento. Várias horas se passaram, e Lin Jiang voltou para casa. Ele estava deitado na cama e ficou muito satisfeito por conseguir ganhar tão facilmente quanto $500 em um único dia. Se ele continuar a trabalhar duro, talvez consiga até pagar as mensalidades do próximo ano. Um amigo de uma classe superior abaixou a cabeça e perguntou com um sorriso de onde ele conseguiu o dinheiro. Lin respondeu que estava em um trabalho paralelo hoje e acabou sendo mais fácil do que ele pensava. O amigo franzido disse a Lin Jiang para largar isso, pois a agenda deles está muito ocupada, e ele simplesmente não tem tempo suficiente para trabalhar. Se ele tiver problemas de dinheiro, eles podem emprestar até $2.000. O segundo amigo pegou o rapaz pelo queixo e disse que eles têm dinheiro, então quanto custa para ele passar a noite com os amigos? Lingon afastou a mão e disse para ele parar de falar besteira. O cara de óculos, o mais calado de todos, disse que o trabalho de meio período não é a saída. Alguns estudantes ganham $35 por hora dessa forma. Então, Linge assegurou aos amigos que não tem planos de largar a escola, ele só quer ganhar algum dinheiro. O maior de todos os amigos cruzou os braços e disse que era disso que ele estava falando, esperando que Linge não seja muito apertado no último momento. Então, ele abraçou Ling Yong, e eles saíram do quarto. Era hora de todos darem uma pausa nessas noites cheias de estudos. Os rapazes foram a um lugar movimentado, um restaurante, e brindaram ao descanso.
Ling Yong esvaziou seu copo em apenas alguns goles, e seu amigo de cabelos roxos olhou para outra mesa. Ele notou que havia muitas pessoas de sua faculdade no local. Aparentemente, não eram os únicos que decidiram dar uma pausa nos estudos. Ling Yong virou-se para a mesa de que seu amigo estava falando e viu que Lulu estava sentada lá. Havia uma energia muito forte ao redor dela, e o rapaz não conseguia entender por que ela causava emoções tão fortes nele. Por algum motivo, ele se sentia muito atraído por ela. Um amigo perguntou ao rapaz para onde ele estava olhando. O rapaz de cabelos vermelhos disse que precisava se afastar e prometeu voltar em apenas um segundo. Lingon se aproximou da mesa, e os caras que estavam sentados lá perguntaram quem ele era. Lingon se virou para a garota e perguntou se ela se lembrava dele. Yang Lula pensou por alguns segundos e então se lembrou do rapaz. O jovem perguntou com quem ela estava sentada, e a garota respondeu que eram seus colegas de classe. Eles apenas decidiram comer algo delicioso. De repente, o aroma muito delicioso chamou muito a atenção dela, e ela abraçou Glen Yong muito apertado. Ele claramente não esperava por isso. A garota de repente percebeu que esse cara parecia muito fofo, e ela não conseguia parar de abraçá-lo. Tudo isso era muito estranho. Enquanto isso, Lin Jian pensava que eram todas as artimanhas de seu anel. O cara de boné, um dos colegas de classe de Yang Lila, bateu com força na mesa com a mão e perguntou à garota o que ela estava fazendo. A garota voltou a si e deu um passo para trás, pedindo desculpas por seu comportamento muito estranho. Ela nem mesmo sabia o que aconteceu com ela. Leon ficou um pouco corado e respondeu que estava tudo bem. Nesse momento, o cara pulou da mesa e perguntou quem ele estava vendo. Vendo que o amigo deles estava em apuros, os caras se levantaram de sua mesa e correram para ajudar Linji, atirando suas garrafas. O cara loiro perguntou ao cara de boné se ele já tinha levantado a mão para o nosso irmão. Deixe-o sair daqui rapidamente e nunca mais chame a atenção dela. Yan Lila perguntou a Fang Shang o que ele estava fazendo. Ele se virou para ela e indignadamente lembrou que ela havia dito que ainda estava sozinha e não tinha namorado. O segundo cara também se levantou da mesa e pediu ao amigo Fang Zion para se acalmar. Se ele continuar assim, todos os seus esforços serão inúteis. Fang Zion só resmungou descontente e virou-se para longe. O segundo cara queria resolver tudo pacificamente, pois ninguém precisa dessa agressão. Yula disse a Fang Shang que realmente não tinha ninguém antes, mas isso foi antes, e naquele momento, ela olhou intensamente para Ling Yong. Antes, ela achava que o amor à primeira vista era apenas ficção, mas agora ela pensa muito diferente. Fang Zion não queria se conformar com essa realidade. Ele perguntou desesperadamente por que ela mudou de ideia tão abruptamente. Ele se esforçou tanto para conquistá-la, até penteou o cabelo para isso. Mas, no final, ele ainda perdeu para um cara faminto. Yula calmamente respondeu a ele que eles eram apenas amigos, já que havia uma multidão de rapazes correndo atrás dela. Fang Zion não sabia o que dizer, então ele apenas ficou em silêncio. A garota aproveitou a situação e pediu desculpas porque ele era um bom rapaz. Fang Zion decidiu descontar toda a sua agressão em um cara inocente e gritou que se ele não largasse essa garota por causa dele, seria tudo culpa dele. Li não atingiu o cara com força, ele caiu na mesa seguinte, respingando toda a comida no rosto do cliente. Um homem não ficou nada satisfeito com isso e, segurando o cara pela cabeça, perguntou se ele estava realmente procurando encrenca. Fang Zion começou a se desculpar freneticamente pela bagunça que tinha causado, mas os homens já estavam de pé, certos de que esse cara definitivamente não teria chance com aquela garota, mas eles tinham uma boa chance. O rosto inteiro de Fang Zion já estava inchado e machucado, e ele continuava pedindo perdão. O homem perguntou a esse estranho se ele realmente achava que se safaria apenas com um pedido de desculpas pela cara suja. Ele deveria olhar para a garrafa na frente dos olhos dele, onde ele achava que ela estaria em apenas um minuto. Yula não suportou essa crueldade e ordenou que todos parassem imediatamente com esse circo. Esse cara ainda não era colega de classe, então eles deveriam deixá-lo ir imediatamente. O homem, sarcasticamente, perguntou à princesa quem ela era e por que ele deveria obedecer a ela.
Ninguém neste mundo ousa dizer a ele. Emanero. Yula disse que bater nas pessoas não está certo de jeito nenhum. Mr. se dispersou e imitou a pobre garota, dizendo que se não está certo como ela pensa, então ele só vai tocá-la muito. Lang Yong segurou a mão do homem que ele usou para tocar o rosto de Y Lula e disse que também era proibido tocar nas pessoas. Ner não conseguia entender que tipo de força estava segurando sua mão, pois ele não conseguia movê-la. Ele perguntou ao homem de cabelos vermelhos quem ele era e o deixasse ir imediatamente. Linon disse que o soltaria se ele prometesse encerrar essa confusão. Mander tirou uma adaga afiada do bolso da calça e apontou para o cara, perguntando se ele estava procurando a morte. Yang Lula gritou para o cara ter cuidado, mas Ling Yong não teve muita dificuldade em esquivar-se dos ataques do homem. O homem cortou apenas a jaqueta dele. Lingon disse a ele que teria que pagar pela roupa. A gangue de homens estava muito irritada com o cara, então ele pegou Y Lila pelo braço e a arrastou consigo. Ele disse a ela para ficar atrás dele para não se machucar na briga. De qualquer forma, ele facilmente se defendeu contra os atacantes. Um amigo de cabelos roxos gritou para ele que outro oponente estava logo atrás dele. Moser acertou o cara na cabeça com uma garrafa, que quebrou em pequenos pedaços, mas o rapaz apenas rebateu e parecia não sentir nada. Os amigos ficaram surpresos com a força de Ling Yong e perceberam que ajudá-lo, pelo que viam, era desnecessário. Enquanto isso, Linon lembrou ao homem que Raven lhe devia dinheiro pela jaqueta rasgada. Mozaner levantou-se e disse que as dele não eram vazias. O cara pegou a carteira do homem, retirou $400 e mandou-o sair imediatamente. O coitado mancava na direção oposta, e os amigos do cara o elogiaram por seus shows maravilhosos. Foi simplesmente incrível. Eles não achavam que ele fosse tão bom em lutar. Ling Yong riu e respondeu que nunca faria isso. Então ele se sentou na frente de Fang Shang, entregou-lhe o dinheiro e disse para ir ao médico, pois o rosto ficaria ruim se deixasse assim. Fang de repente pediu desculpas e agradeceu a Linon pela ajuda. Yang disse que simplesmente não conseguia acreditar que Ling Yong estudava artes marciais. O rapaz respondeu modestamente que eram apenas o básico. Seus amigos entenderam a dica e inventaram imediatamente uma série de desculpas para sair correndo. Desejaram boa sorte ao cara e deixaram a garota que estava sentada à mesa de YLA se apressar para deixá-los sozinhos. Assim, os dois ficaram sozinhos, o que os deixou terrivelmente constrangidos. Ficaram em silêncio por um tempo, sem saber como começar uma conversa. Era estranho para o rapaz ficar ali parado na frente dela. Ele precisava urgentemente inventar um tópico para a conversa. Mas isso não seria melhor do que não fazer nada. O problema foi resolvido pela própria garota. Ela simplesmente pegou a mão dele e ofereceu dar um passeio. Mais tarde, encontrarão-se no parque. A garota admitiu que estava muito envergonhada e nem sabia por que se apaixonou por ele. De repente, o rapaz respondeu abruptamente que gostava muito dela também. Yang Lula, de repente, perguntou abruptamente se ele queria ser seu namorado e então o beijou nos lábios. O rapaz certamente não esperava por isso. Tudo está acontecendo rápido demais. Quando Yang Lula se afastou, ela sentiu algo estranho novamente. Quando está com ele, ela se sente tão aquecida, como uma estrela em seu vazio. Lingon a segurou pelos ombros e disse que já era tarde, então ele a acompanha até o dormitório. A garota hesitou por um segundo e percebeu que tinha acabado de beijar pela primeira vez. Quando ela segurou o rosto, Linon perguntou se ela estava bem, por razões desconhecidas. Yang Lula não consegue se controlar quando está perto dele, então é melhor ele se afastar dela. Ling Yong concordou em andar atrás dela bastante facilmente. Depois de um tempo, o rapaz voltou para o dormitório. Os amigos imediatamente começaram a perguntar como foi e se ele perdeu uma oportunidade tão boa. Ling Yong respondeu indignado que era um cavalheiro e não se comportaria dessa maneira. Ele também está com muita vontade de dormir, então eles devem sair da cama dele o mais rápido possível. O homem loiro disse ao cavalheiro que ele estava se exibindo tanto hoje que surpreendeu seus irmãos. Claro, ele não precisa ensinar todas as suas habilidades. É suficiente que eles não sejam invencíveis no dormitório inteiro. E então, LY admitiu que mentiu para ele sobre estudar artes marciais. O homem de cabelos roxos ficou irritado. Ele ainda está brincando com esses socos. O cara o pegou em um aperto e então Ling Yong encolheu e prometeu que ainda iria ensiná-lo as técnicas. Apenas deixe-o ir. Ele imediatamente o soltou e respondeu que foi a decisão certa. O cara de óculos perguntou
por onde eles começariam, talvez com a técnica da garra de osso branco. O homem loiro perguntou que tipo de técnica feminina era essa. Lennon pensou que não tinha nada a ensinar aos amigos, mas não era tão importante. Ele podia simplesmente contar a eles algo e pensar nas consequências depois. Lin disse que avaliou seus corpos e eles seriam capazes de estudar artes marciais, mas ele não tem tempo para tudo isso agora, então ele os ensinará em um mês. Os caras responderam prontamente que esperariam até ter a chance de estudar antes da formatura. Os caras saíram e Ling Yong apenas revirou os olhos cansadamente. No dia seguinte, Ling Yong voltou ao trabalho, onde precisava carregar sacos e fez a mesma coisa que antes. Ele terminou tudo bastante rápido, e um dos trabalhadores pensou que o cara tinha movido nada menos que 1.500 sacos de arroz em apenas uma hora. O jovem voltou para seu segundo emprego, onde tinha que carregar grandes garrafas de água. O chefe disse a ele que ele era a pessoa mais forte que conhecia e que definitivamente poderia encontrar um emprego melhor do que entregar água. Talvez ele quisesse ser segurança, o pagamento é mais de 10.000 por mês. Ling Yong respondeu que era apenas um estudante comum, então não achava que seria contratado como segurança. Em sua mente, ele calculou que, a esse ritmo, poderia ganhar 10.000 sem trabalhar como segurança. No terceiro emprego, o rapaz cortou carne muito rapidamente, e o chefe ficou muito satisfeito com ele. Ele estava convencido de que sempre haveria um especialista experiente e talentoso em cada caso. O homem lembrou ao cara para não se esquecer de pegar seu pagamento quando terminasse todo o trabalho. Quando o cara terminou com todo o trabalho, caminhou lentamente pela rua. Mais um dia de bons ganhos. Ele pode até reservar uma parte para pagar a mensalidade. Com o resto, seus amigos sempre cuidaram muito bem dele. Então, precisam levá-los todos para o karaokê. Depois de um tempo, os quatro estavam na frente da entrada do bar de karaokê. O homem loiro notou que este lugar era muito caro para ele, então não acha uma boa ideia. O cara de óculos concordou e lembrou ao cara que ele trabalha o dia todo e não tem idade suficiente para levá-los a lugares tão caros. Talvez estejam juntos nele. Ling Yong perguntou se eles esqueceram quanto ele ganhou. Eles deveriam apenas relaxar e se divertir, sem pensar em mais nada. Meu amigo, quase esqueci que sou um mestre de Kung Fu. Sou insanamente rico. Os caras foram ao karaokê para gastar o máximo de dinheiro que pudessem. De repente, um homem de terno os empurrou para longe, e o homem loiro ficou muito surpreso. Ficando insatisfeito com isso, o homem virou-se e rosnou que até o cachorro sabe que o dono precisa ceder. Este lugar é muito caro para cachorros como eles. Ling Yong ficou um pouco surpreso com tais palavras dirigidas a eles. Enquanto isso, o homem loiro estava muito zangado e estava prestes a avançar contra o homem com os punhos, mas o cara de óculos o deteve. Eles são novos aqui e não conhecem a área, então certamente não precisam de problemas. Um homem de terno se aproximou deles, acompanhado por 2 guardas. Ele perguntou o que aconteceu, e o homem de terno explicou que era apenas um pequeno problema. Em seguida, ele chamou esse Sr. Wang para segui-lo para dentro. O homem loiro o chamou de snobs e fez um ruído irritado. Lennon aconselhou a não pensar nessa bobagem. Eles tinham vindo aqui para se divertir, e eles só ficarão apaixonados pelo karaokê um pouco mais tarde. Eles já alugaram uma sala, e imediatamente houve um debate sobre a escolha de uma música. Lin Yang assistiu aos amigos com um sorriso até que o telefone local tocou. O cara atendeu o telefone, e do outro lado perguntaram se precisavam de algo. Enquanto isso, em outra cabine, o Sr. Wang disse a seus subordinados para ligarem para uma garota e dizerem a ela para vir. Enquanto LY estava ao telefone, os caras estavam tentando adivinhar quem estava ligando para ele. Como sempre, o mais inteligente deles disse que o fato de ele crescer depende do que ele diz. Ling Yang apenas revirou os olhos com a tagarelice deles e voltou à conversa. Ele pediu o número da garota, mas não podia encontrá-la hoje porque estava muito ocupado. Então eles poderiam fazer isso outra hora. Fingindo que tinha anotado tudo, o cara desligou. Os amigos perguntaram imediatamente por que ele precisava do número dela. O cara respondeu com desagrado que ele não era como eles. Ele apenas pensou que ela ficaria ligando e começaria a paquerar, então ele mentiu. O cara de cabelos roxos notou que ele realmente sabe como desperdiçar ótimas oportunidades de conhecer garotas, mas de qualquer forma, eles precisam beber primeiro e depois cantar, afinal, é para isso que vieram aqui. Uma hora depois, mal estavam vivos. Ling Yong escorregou para baixo no banco, deitando-se, enquanto o homem loiro cantava alguma música.
De repente, Lin acordou e percebeu que precisava urgentemente se livrar do excesso, pois tinha bebido demais. Ele saiu da sala e imediatamente se deparou com uma garota que tinha uma ótima figura. Ela corria pelo corredor e uma luz muito brilhante vinha dela. 2 homens estavam correndo atrás da garota, aparentemente ela estava fugindo deles. Ela está em perigo. Precisa ser alcançada e salva imediatamente. Portanto, Ling Yang ficou sóbrio em um instante e correu na direção para onde todos os outros estavam correndo. Um pouco depois, ele se escondeu atrás de uma parede porque aparentemente todos haviam parado. A garota se escondeu no escritório do banheiro feminino, mas isso não impediu os homens e eles começaram a derrubar as portas desta cabine em particular. Ela era muito mais forte do que eles poderiam imaginar. Os guardas atrás do homem que estava chutando a porta perguntaram o que ele estava fazendo. Aparentemente, eles não estavam com ele e não gostaram do comportamento desse homem. O homem loiro de óculos virou-se e os chamou de guardas insignificantes. Eles não deveriam se intrometer nos negócios alheios se não quisessem morrer. Os guardas imediatamente começaram a bajular o Sr. Léo, dizendo que ele era tão bonito com esses óculos. Eles nem o reconheceram a princípio. Não podiam imaginar que ele gostasse de derrubar portas nos banheiros femininos, então estão saindo agora. O Sr. Léo continuou a chutar a porta. Ela definitivamente não vai escapar dele hoje. A garota que estava escondida lá dentro estava apenas pedindo ajuda, tremendo como uma folha. Parecia que ela estava embriagada. Ela estava delirando, pensando que todo o corpo estava em chamas. Subitamente, Ling Yong percebeu que ela parecia estar bêbada. A garota não respondeu nada e começou a abraçar o cara que entenda o que está acontecendo aqui de qualquer maneira. Enquanto o Sr. Wang estava deitado na cama, coberto apenas por um lençol e fumando de maneira relaxada, pensando que deveria tentar algumas coisas a mais para uma mulher em particular. Truques simples não funcionarão. Ele congelou um pote e despejou algumas pílulas com um sorriso. Nesse momento, seu telefone tocou e era Leo. Aparentemente, ele relatou que a garota havia fugido. Na manhã seguinte, Ling Yong estava deitado na cama e descobriu que estava nu. Ele não conseguia se lembrar onde estavam suas roupas, porque estava em um lugar desconhecido. Ele não se lembra de nada, portanto, precisa urgentemente encontrar essa garota e descobrir tudo com ela. Quando ele chegou à cozinha, a loira que ele havia salvado ontem estava lá, cozinhando comida deliciosa. Ela virou a cabeça ao ouvir o som e percebeu que ele já estava acordado. Ling Yong estava envergonhado e perguntou onde estavam suas roupas. A garota foi simpática, dizendo que já lavou suas roupas e comprou novas pela manhã. Mais tarde, ele voltou vestido e perguntou por que ela o olhava de maneira estranha. A garota estava muito interessada em saber sua idade e seu nome. Ele se apresentou, disse que já tinha 18 anos e fez perguntas de volta. A garota disse que se chamava Yan errado e tinha 23 anos, mas ele poderia chamá-la de Jun. Ela de repente disse que quando estava com ele, queria estar ainda mais próxima, sem entender por que tudo isso estava acontecendo. A loira até o chamou de seu favorito. O rapaz se afastou um pouco e decidiu mudar de assunto, perguntando quem eram as pessoas que o perseguiam ontem. Yan respondeu que eram homens de Wang e Sutang, verdadeiros canalhas. Ela não imaginava que ousariam tratá-la assim. Ling Yong perguntou quem era Wang Zhang, e descobriu que era o CEO da empresa Dao, cujos pais se conheciam. 3 dias atrás, a empresa dela teve problemas, então ela pediu 5 milhões a Wang Zhang emprestados. Ela não esperava que ele a levasse a um bar e a embriagasse. Se ela não tivesse resistido, estaria nos braços dele há muito tempo, mas graças a Ling Yong, tudo deu certo. O rapaz olhou as horas e percebeu que já era 10h30 da manhã, e ele tinha muito trabalho e precisava ir urgentemente. A garota ficou um pouco chateada, mas estava em um estado estranho, como se estivesse em um nevoeiro, sem saber o que fazer. O rapaz apenas a beijou na testa, a deixando chocada, e disse que estudava em um colégio médico, então ela poderia visitá-lo em seu tempo livre. A garota perguntou qual era o número dele para manter em contato. Depois de um tempo, o rapaz voltou para seu dormitório, onde amigos curiosos já o aguardavam. Eles ainda se perguntavam para onde ele tinha ido ontem e nem mesmo se despediu deles, nem atendeu o telefone. Ling Yong disse que nada disso era importante e eles não precisam saber de tudo. Na noite passada, sua tia veio da Alemanha e disse que seu primo estava doente, então ele teve que ir ao hospital com ele. O cara de cabelo roxo perguntou se ele realmente acha que são tão burros.
A casa dele é muito longe daqui, e de onde ele tirou um primo de repente? Ling Yong sorriu de forma constrangida e disse que era bastante normal ter um amigo distante. Várias horas se passaram, e a noite caiu lá fora. Ele deitou na cama e refletiu sobre o fato de que muitas coisas aconteceram ultimamente. Ele sente o afeto de Yan errado por ele e habilidades muito fortes. Tudo isso tem algo a ver com o seu anel. Ele sente claramente que seu corpo está ficando mais forte. Mesmo que ele passe a noite toda pensando nisso, ainda não será capaz de entender tudo. Ele terá que fazer um bom trabalho amanhã, e agora é hora de dormir. No dia seguinte, Ling Yong entrou no salão de computadores e se sentou ao computador. Ele não conhece Wang Sutang, mas parece que ele ter ouvido esse nome em algum lugar antes. Ele deve ser uma pessoa muito famosa. Após verificar as informações na internet, descobriu que Wang Zhang é o CEO da Tanu Corporation. Eles também têm várias subsidiárias e um patrimônio líquido de 40 bilhões de dólares. Tanto o pai quanto a mãe de Wang Zetang possuem restaurantes, a cadeia de lojas de roupas Alice, a empresa de TV Flower Cat, a empresa elétrica GG, a empresa Ba, entre outras. Ling Yong percebeu que a internet é realmente muito informativa. Acontece que Wang Zhang não é uma pessoa simples, e sua família também não é simples, sendo muito rica. Esse homem é um verdadeiro criminoso. Pelo menos 7 garotas morreram por causa dele. Ling Yong ficou indignado com o que esse sujeito é. Lin Yong decidiu ir em frente e assistir às últimas notícias. Descobriu que Wang Zhang seria entrevistado em frente à Torre Tanu. Como Hong agora é sua namorada, porque ele teve a coragem de atordoá-la, o rapaz não o deixaria sair tão facilmente. Depois de um tempo, Ling Yong foi à loja, comprou mantimentos e colocou tudo em um carrinho. Enquanto isso, na Tanu Corporation, Wang Zhang, como de costume, caminhava na companhia de seus 2 guarda-costas no tapete vermelho, todo vestido em um terno. Uma garota com um microfone, uma entrevistadora da equipe de produção de empresários, se aproximou dele. Ela gostaria de entrevistá-lo. Eles entraram em contato com sua secretária e organizaram essa entrevista. O jovem respondeu que havia se preparado para essa entrevista por vários dias, portanto, estava definitivamente pronto. A garota sugeriu começar com as finanças da Tanu. Ling Yong se disfarçou o mais discretamente possível para que nada pudesse ser visto, mesmo em suas pernas, ombros e quadris, suas roupas estavam cheias de penas, para que ninguém pudesse notá-lo, nem mesmo pelo cheiro. Era hora de começar. Nesse momento, Wang Zhang disse que fundou a Shan há 6 anos. Inicialmente, focaram em importação, exportação e comércio varejista. Mas ao longo dos anos, começaram a fornecer serviços em vários setores e indústrias, com um capital principal de mais de 3 bilhões. Nesse momento, Ling Yong pulou sobre ele e o atingiu com toda a sua força, tanto que todos ao redor ficaram em choque. Os guarda-costas correram imediatamente para proteger Wang, afastando todas as outras pessoas em seu caminho. Wang estava no chão, sangrando. Certamente, ele não esperava por esse desfecho. Ling Yong continuou chutando o homem caído. Todos os óculos de Wang se quebraram em pequenos pedaços. As garotas gritavam ao ver o que aconteceu. Notícias urgentes já estavam sendo transmitidas na TV, informando que um atacante desconhecido havia atacado o proprietário da Tanu. Isso causou múltiplas fraturas no rosto e pernas de Wang, que foi hospitalizado para tratamento de emergência. O próprio Wang, todo enfaixado, assistia à TV de sua cama de hospital e, de raiva, atirou seu telefone na TV, que ficou preso na tela. Subordinados nervosos relataram que o agressor estava muito bem disfarçado, e eles não tinham ideia de quem ele era. Ele era tão forte e rápido que eles simplesmente não conseguiam alcançá-lo. Wang gritou que todos eram peças inúteis e que, não importa como, teriam que encontrar esse bastardo. Ele faria ele implorar por misericórdia. Jun também assistia ao show naquele momento e ficou muito surpresa. Ling Yong finalmente tirou todas as suas roupas e estava insuportavelmente quente. Ele estava sentado nas moitas, tentando recuperar o fôlego. Um amigo com cabelo roxo correu imediatamente até ele e perguntou se ele tinha visto as notícias. Ling Yong não entendia o que estava acontecendo. Descobriu-se que Wang Zhang havia sido espancado e era tão bom assistir ao vídeo dele sendo agredido. Ele definitivamente merecia tudo isso. Ling Yong se perguntou se ele sabia de tudo. O amigo de repente se lembrou de que, enquanto Ling Yong estava ausente, ela o procurou várias vezes, pois não tinha o número dele.
Portanto, o amigo decidiu ligar para ele, mas ele não atendeu às chamadas. Ling Yong percebeu que estava ocupado demais hoje, então desligou o telefone. Um amigo entregou-lhe um pedaço de papel com o número da garota, que ela mesma deu a ele. Isso foi legal, então Ling Yong prometeu ligar de volta mais tarde e se levantou para se afastar um pouco. Ele imediatamente discou o número dela e disse que ouviu dizer que ela estava procurando por ele. A garota ficou feliz que ele a ligou e decidiu convidá-lo para o aquário. O jovem respondeu que estava completamente livre, então concordaram em se encontrar na manhã seguinte. LY ficou feliz por não ter planos no dia seguinte e depois dizendo que se despediram. A garota deitou-se em sua cama com alívio, entre os enormes bichos de pelúcia, feliz por ele não ter recusado sua oferta naquele momento. Enquanto isso, o Sr. Wang no hospital quase enlouqueceu de raiva. Ele continuava reclamando que suas pessoas não conseguiam encontrar o bastardo que o agrediu, e devido aos gritos e à mobilidade excessiva, sua cabeça doía muito. Um de seus subordinados aconselhou-o a se acalmar, pois poderia revelar suas feridas. Wang jogou algo em seu rosto e mandou-o calar a boca. Passo a passo, o pai do jovem que estava sentado ao lado dele em uma poltrona disse-lhe para se acalmar, pois ficar com raiva era completamente inútil. Ele já enviou pessoas para investigar e muito em breve terão pelo menos algumas pistas. Wang pediu ao pai para entregar esse cara assim que o encontrasse, porque ele realmente quer despedaçá-lo em pedaços pequenos. O homem respondeu que isso poderia ser arranjado sem problemas, ele poderia fazer o que quisesse com ele. Leon e seus 3 amigos estavam sentados em seu quarto de dormir e comendo em uma mesa baixa. Um de seus amigos decidiu entregá-lo e contou a todos que ele teria um encontro com uma bela senhora amanhã. O homem loiro imediatamente quase caiu da realidade. O homem de cabelos roxos parecia como se soubesse todos os segredos da humanidade e disse que Yas e Yang iriam se encontrar com a beleza da universidade deles, Lin Lia, que estuda na faculdade de música, e eles teriam um encontro amanhã. O moreno de óculos foi menos emocional e, colocando comida em seu prato, apenas elogiou o cara. No entanto, ele também não esqueceu de lembrar sobre as técnicas que prometeram ensinar a ele. Ling Yong não sabia o que dizer, então decidiu agir de acordo com a situação e respondeu que talento era necessário em tais assuntos. A porta do quarto se abriu abruptamente, e os 4 se viraram na direção do barulho. Os caras não ficaram felizes e invadiram imediatamente o quarto de Ling Yong. Sou, o roxo, levantou-se e perguntou quem eles eram e por que estavam quebrando ali. Ele nunca os havia visto nesta universidade. Um dos 3 caras que entraram se aproximou de Lingon, imaginando que ele era o alvo pelo qual vieram. O segundo, um cara loiro com o nariz enfaixado, confirmou que era realmente ele. Ling Yong disse que ele seria o responsável por lhes dar uma surra hoje. O primeiro dos 3 bandidos chamou Ling de moleque porque ele machucou seu irmão, então agora ele ousa se comportar tão arrogantemente na frente dele. Um moreno de óculos alertou o amigo de que o oponente tinha uma faca e ele precisava ter cuidado. O cara com a faca estava certo de que esse homem de cabelos vermelhos morreria de uma morte muito dolorosa, mas isso não aconteceu. Ling Yong conseguiu facilmente afastar sua mão, derrubando a faca, e depois acertou seu oponente diretamente no plexo solar. Os 2 bandidos antigos olharam com a boca aberta. Lingon pegou uma faca do chão e os abordou, perguntando se eles também queriam morrer. Claro, os 2 estavam terrivelmente assustados com o destino de seu antecessor, então disseram que estavam apenas brincando e que não seria ruim resolver tudo pacificamente. Ling Yong disse a eles para levarem o amigo ferido embora. Se um deles quisesse lutar contra ele, poderiam apenas olhar para o homem caído e pensar nas consequências futuras. Eles levantaram as mãos e disseram que não lutariam com ele e nunca mais entrariam em contato com ele. Assim, levando o amigo ferido, deixaram o quarto. Lin Dahai, com o nariz enfaixado, o mais importante deles, estava ouvindo quando Ling Yong se dirigiu a ele. Lin disse que se ele se aproximasse novamente, prometia que quebraria o nariz dele novamente. Lin Dahai gritou imediatamente que admitia completamente sua culpa e implorou para que o deixasse em paz. O mais importante é que não quebrem mais o nariz dele, e então ele não mexerá mais com ele.
O homem loiro até caiu de joelhos para tornar mais convincente, e Lingon não queria demorar mais do que deveria com esse bastardo, então o expulsou. Linda Rai agradeceu por tê-lo perdoado e informou que sairia imediatamente. A porta bateu com força. Os caras sabiam que ele era forte, claro, mas não esperavam que ele fosse tão incrível. Ling Yong virou a cabeça na direção deles e disse que aqueles bastardos eram apenas lixo da rua. No dia seguinte, Yang Lila e Linon foram ao aquário. A garota corria de um aquário para outro, olhando com seus enormes olhos os peixes maravilhosos. Ela segurava as mãos do rapaz e não conseguia conter sua alegria. Dos peixes pareciam muito estranhos e o rapaz disse de repente que geralmente eles tinham um gosto melhor se fossem salgados. A garota não gostou muito disso, afinal, eles estavam em um encontro e ele não deveria estar montando uma mercearia ali. Leon informou que há um restaurante de frutos do mar atrás deste aquário, então faz mais sentido escolher os frutos do mar aqui e cozinhá-los lá. A garota não respondeu nada e o olhou com um olhar muito estranho e insatisfeito. Leon achou tudo isso muito chato. O peixe é inútil se não puder ser comido. De repente, o jovem notou que um homem estava parado não muito longe deles e agia de maneira muito estranha, com as mãos cobertas de sangue. Provavelmente ele estava em apuros. Leon virou-se para Y Lula e disse que precisava ir embora por um tempo para comprar algo para comer e voltaria logo. A garota pediu para ele se apressar e continuou examinando os peixes. Na verdade, o rapaz precisava urgentemente descobrir o que aconteceu com aquele homem. Enquanto isso, ele já havia chegado ao banheiro e caído no chão sangrando. Um homem de terno com tatuagens de dragão estava de pé sobre ele, e Leon percebeu que ele emitia uma aura negra estranha que envolvia todo o seu corpo. A aura negra parecia assustadora, e o rapaz sentiu que aquele homem definitivamente já matou alguém. Quando esse homem passou por Lina, ele foi atingido por um calafrio selvagem. O homem loiro de terno começou a puxar a maçaneta da porta atrás da qual o homem ferido se trancou. Ele começou a gritar para que ele parasse imediatamente, e Lin percebeu que ele era estrangeiro. Soava bastante familiar, mas ele não conseguia lembrar em que idioma era. No final, a maçaneta da fechadura foi arrancada, e o homem invadiu a cabine, onde o chão inteiro estava coberto de sangue. O homem ficou surpreso ao ver que sua vítima ainda estava viva e, no próximo momento, decidiu lançar um monte de facas na direção dele. Leon percebeu que ele estava prestes a matar o pobre homem, então o rapaz simplesmente pegou as facas com os dedos, sem medo de se machucar. Foi um verdadeiro ato de arremesso de facas, mas Lee não estava se saindo muito bem. Ele até ficou surpreso por conseguir pegar todas essas facas tão facilmente. Era incrível como ele era rápido. Então, o jovem perguntou ao homem se achava que estava indo longe demais, e então Leon o nocauteou com um soco. O que esse homem fez para irritá-lo tanto a ponto de querer matá-lo? O homem ferido agradeceu ao rapaz por seu salvamento, e acabou que ele conseguia falar a língua de Linon. Leon perguntou por que o homem queria matá-lo, e o homem disse que eles não podiam ficar naquele lugar por muito tempo, então o convidou para ir junto. Leon ficou constrangido ao dizer isso, mas veio com uma garota, e ela deveria estar esperando por ele. O homem respondeu que poderia levar a namorada com eles, pois ele morava bem ao lado, no Hotel Jinai. Leon ficou um pouco decepcionado com essa informação, pois é um hotel muito caro. Aparentemente, esse homem é muito rico. Um pouco mais tarde, eles chegaram ao Hotel Jinai, e o homem os levou para o seu quarto. No entanto, Y Lula ainda não entendia por que vieram para aquele lugar de repente, afinal, os 2 ingressos que ela pagou para entrar valiam dinheiro, e expirariam em breve. O homem respondeu que o rapaz era um velho amigo dele e simplesmente queria convidá-lo, e a ela, para sua casa. Quando ele viu o rapaz, também tinha vários ingressos para aquele aquário e poderia dá-los mais tarde, para que pudessem voltar quando quisessem. A garota sorriu e respondeu que definitivamente usaria esses ingressos. 2 garotas estavam paradas diante das portas, e o homem disse que eram elas. O rapaz percebeu que elas tinham um brilho bastante estranho e claramente diferente de YL ou Cru. Ele precisava descobrir o que estava acontecendo. Uma das garotas trouxe um copo de água para ele, e Leon percebeu que pareciam estrangeiras. Ele precisava descobrir algo sobre elas de alguma forma. De repente, Y Lula segurou dolorosamente sua manga e, com uma expressão triste, pediu a ele para não olhar para essas garotas. As garotas ficaram atrás do homem, e ele respondeu que seu nome era Kado Yuan e que essas garotas serviam ao jovem mestre, as irmãs Ava Han e Ava Shi. Leon ficou surpreso ao ouvir o sobrenome K,
pois era muito bom usando os dedos. O homem nem entendeu o que ele quis dizer a princípio, e então o rapaz ficou constrangido e calou o assunto. Ele disse que era estudante em uma universidade próxima. Leon então perguntou o que aconteceu no aquário, mas o homem só respondeu que era uma longa história e perguntou se o rapaz sabia o quê. O consórcio 6 foi Lingon que respondeu que nunca ouviu falar disso. Como ele poderia saber sobre um consórcio estrangeiro? Então o homem respondeu que era o mordomo do primeiro consórcio da casa da família Matsui. Uma semana atrás o mestre deles veio visitar Ayaku. Mas o mestre não pôde detê-lo, por isso ele veio para a China com ele, sua irmã Asava e outros guarda-costas. Mas uma surpresa inesperada os aguardava: o mestre morreu de doença no segundo dia. Quando chegaram, Keeler os aguardava e agora 30 guarda-costas foram mortos. O sujeito achou isso bastante interessante. Ele será capaz de derrotar o inimigo do primeiro consórcio? A garota ao meu lado não entendeu uma palavra. Sentiu como se estivesse em algum tipo de filme estranho. De repente, Kado caiu de joelhos na frente do sujeito, o que chocou tanto o sujeito quanto a garota. O homem respondeu que a China é um país muito grande, com muitas maravilhas. O mestre já disse a Katano que há muitas pessoas com poderes estranhos no mundo, e o Sr. Lin deve ser um deles. Após essas palavras, o homem se curvou e pediu a ele que protegesse seu jovem mestre, implorando. Lin Jian ficou realmente desanimado, não sabia como agir ou o que dizer. Katano disse que ele precisa protegê-lo por 7 dias, e uma certa senhora o ajudará. Então eles terão mais pessoas para trazer o jovem mestre de volta quando as coisas melhorarem. MS o agradecerá a ele. Bem, deixe o sujeito ajudar. Os 2 metros atrás dele também imploraram para Lin Jian ajudar. Yanganlula sussurrou no ouvido do cara que eles definitivamente precisavam de ajuda, já que todos estavam pedindo de maneira tão piedosa. O jovem pensou sobre isso. Graças ao grande consórcio, será muito bom se tudo correr bem. Mas se eles perderem, será terrível. No entanto, ele ainda tem uma razão para ajudá-los. Ele precisa das irmãs Oava ou se arrependerá pelo resto de sua vida. Ling Yong decidiu ajudar, então disse a todos para se levantarem e perguntou onde estava o jovem mestre deles. Um cara sonolento, com cabelos loiros compridos, saiu da porta ao lado, sem entender o que estava acontecendo. Ling Yong não pensou que este era o jovem mestre, ele parecia uma jovem garota. Katano disse algo a ele em outra língua, e o jovem mestre ficou de repente feliz com algo. O homem apresentou o mestre como Dang Mitsui, e ele ficou muito impressionado com a forma como se encontraram. O sujeito agradeceu de maneira estranha, porque não sabia o que mais dizer. Toda a situação era muito estranha. O homem disse que, se possível, gostariam de ficar com eles, porque esse hotel é muito fácil de encontrar. O sujeito respondeu que mora em um albergue. Infelizmente, não é possível ficar lá, mas ele conhece um lugar onde isso pode ser feito. Após algum tempo, chegaram à casa de Junho. A garota os encontrou e aparentemente sabia sobre a chegada de seus amigos. Quando ela viu um grupo de pessoas, pediu-lhes para entrar. Quando Katano e o jovem mestre se sentaram no sofá, Junho ofereceu algo para beber. Lin Jin e Yango estavam sentados em outro sofá, e a garota sussurrou para ele porque ele conhecia essa garota e mesmo com uma figura tão incrível. Ela não acha que eles são apenas amigos, como ele mesmo disse a ela. Leon começou a ficar nervoso e pediu para conversarem sobre isso um pouco mais tarde, porque agora eles precisam ajudar alguém. A garota estava quase chorando. Ela sabia que eles estavam namorando há apenas alguns dias e ela não tinha o direito de interferir em seu passado, mas ela achava que era a única dele. O sujeito pediu a ela para parar e prometeu que contaria tudo a ela esta noite e ela poderia perguntar o que quisesse. A garota fungou e concordou desanimadamente. Nesse momento, Hong se aproximou deles e disse ao sujeito que seus amigos estavam com muita dificuldade. Perguntou se ela precisava de mais dinheiro para sua empresa, e a garota respondeu positivamente, mas acrescentou que já estava encontrando outras maneiras de consegui-los. Leon se aproximou de Katano e perguntou se ele ouviu. O fato é que esta é a casa de sua irmã e ela tem que pagar o aluguel. O homem se curvou e agradeceu por deixá-los ficar com ela. Eles só vão ficar aqui por uma semana e vão pagar o aluguel de 10 milhões de dólares por dia. As duas garotas ficaram chocadas com essa quantia, era um dinheiro incrível. Ling Yong permaneceu bastante calmo e respondeu que seria mais do que suficiente, mas se ele tivesse o dinheiro agora mesmo, Katano poderia começar a pagar agora.
Agora Ronan realmente precisa de dinheiro e espera que ele possa. Ajude-a pelo menos dessa maneira, respondeu Katano, concordando que o Sr. Lin estava certo, e pediu um número de conta bancária para transferir dinheiro imediatamente. Lin já havia pedido o número errado da conta, mas a garota respondeu que não poderia simplesmente aceitar uma quantia tão grande de dinheiro. O homem protestou, dizendo que achava que nem era o suficiente ainda, portanto ela não deveria recusar. Lin agradeceu, mas ele respondeu que ela não deveria fazer isso de repente. O homem lembrou que era hora de trabalhar, havia esquecido completamente do tempo. Portanto, ele informou a todos que precisava sair e o jovem mestre poderia ir com ele, afinal, ele precisava protegê-lo. Katano disse que era muito perigoso levá-lo para fora, mas Lin respondeu que tinha uma ideia, embora tivesse um pressentimento ruim. Depois de um tempo, as irmãs vestiram o jovem mestre como uma menina e riram um pouco, mas ele não gostou nada disso e ficou carrancudo e irritado. Yanhong conseguiu encontrar roupas de criança que poderiam servir ao jovem mestre. Leon também elogiou as irmãs por transformá-lo tão bem. O jovem mestre respondeu de maneira desajeitada em outro idioma para não ser considerado uma menina, puxando a saia em diferentes direções. As irmãs disseram que poderia rasgar assim e que ele não deveria fazer mais isso, gritando por toda a confusão. Leon disse ao jovem mestre que alguém queria matá-lo, e se conseguissem, sua família perderia tudo imediatamente. Katano traduziu tudo o que Lin disse para o jovem, que se submeteu de maneira abatida e parou de ficar histérico. Ele disse que o jovem mestre era corajoso e incrível. Leon prometeu que não contaria a ninguém e não haveria problemas com isso. O jovem mestre se comunicava com Leon como se fosse seu irmão mais velho, o que era bastante raro. Hong Ye interrompeu a conversa, informando que levaria Yang Lula para a universidade. Leon agradeceu apenas por isso, depois pegou o jovem mestre e o levou para o trabalho, para mostrar-lhe muitas coisas lá. Quando chegaram ao primeiro trabalho, Leon carregava várias sacolas de uma vez, como de costume, enquanto o jovem mestre estava sentado à margem, assistindo. Ele estava realmente admirado com o mestre lá e sua força. A mesma coisa aconteceu nos outros dois empregos, era simplesmente incrível. Leon estava realmente lisonjeado, mas ainda não entendia o idioma, então só podia adivinhar que o garoto o elogiava para protegê-lo. Leon precisava ficar no apartamento e depois levar algumas necessidades básicas do dormitório para lá. Mais tarde, Leon voltou ao dormitório com o jovem mestre. Os rapazes abriram a porta e viram a criança. Eles tinham começado a namorar recentemente. Era meio uma piada, mas Leon não achou graça. Parecia que seus amigos estavam realmente loucos. O rapaz de óculos acariciou a cabeça da garota e prometeu ajudá-la a sorrir mais vezes. O resto começou a interrogar a garota sobre seu nome e tudo mais, e tinham certeza de que ela cresceria para ser bonita. O jovem mestre não teve escolha a não ser suportar essa atitude. Enquanto isso, Leon empacotava suas coisas e informava aos rapazes que estaria morando em outro lugar nos próximos dias, e eles deveriam cobrir por ele se alguém perguntasse sobre ele. Leon inventou uma história sobre ser seu primo mais novo, que os pais da garota haviam acabado de se divorciar, e provavelmente estava sendo difícil para ela passar por tudo isso psicologicamente, então ele ficaria com ela por alguns dias. Os caras imediatamente correram para simpatizar com ela, o quão pobre e infeliz ela era, e até choraram. Lemmy, o de óculos, até pensou em beijá-la na bochecha para confortá-la, e foi isso que aconteceu. O garoto só teve que aceitar. Lin lhe ligou para o telefone de Leon, e sem muitas saudações, disse a ele para ir ao café em 1 hora, porque precisavam ter uma conversa muito séria, já que Yanhong contou tudo a ela. Leon estava muito nervoso. Ela contou tudo sem rodeios exatamente 1 hora depois. Ly, Linon e o jovem mestre estavam sentados em um café. A situação estava bastante tensa, e a garota disse que queria conversar com ele sozinha. No entanto, Lin Yong assegurou-lhe que sua irmã não falava a língua deles. A garota levantou-se da cadeira e perguntou por que ele não havia contado nada a ela. Lin respondeu que havia uma razão, não era tão fácil dizer. Como poderia ele dizer algo assim, que estava dormindo com outra garota quando começaram a namorar? A garota perguntou se ele estava sendo forçado a isso, o que finalmente levou o rapaz a um beco sem saída. Leia relatou que Hongan contou absolutamente tudo a ela.
Ela foi drogada à noite, então não pôde deixar de fazê-lo, mas ele conseguiu recusar porque imediatamente pensou nela. Na verdade, quando Yanhong começou a flertar com ele em um delírio alcoolizado, ele disse a ela para parar porque tinha uma namorada e ela não seria capaz de conquistar seu coração mesmo se conseguisse seu corpo. O rapaz se perguntou se realmente era tão frio naquele momento, mas conforme se lembra, ele realmente gostava disso. Lea acrescentou que ele até sussurrou o nome dela enquanto dormia, então ele não deveria se culpar por isso, e eles deveriam ser abertos um com o outro. Ling Yong abraçou a garota e respondeu que era ótimo que ela pudesse entendê-lo, e de qualquer forma, ele a ama. No próximo momento, Ling Yong beijou Lea nos lábios, e ela respondeu com o mesmo fervor. Depois de um tempo, Lin foi à casa de Hongyan. Ele pensou no fato de que, mesmo para Lea, tudo o que aconteceu não era um problema, mas o que aconteceria se ela realmente o deixasse. Hong abriu a porta e perguntou por que ele estava com tanta pressa, já que estava batendo tão furiosamente na porta. Então, o rapaz abruptamente segurou o braço dela e a puxou para perto. Ele perguntou o que ela quis dizer quando contou tudo a Lea. A garota o abraçou e disse que, claro, não estava terminando. Se ela não tivesse contado tudo a Lin Le, provavelmente teria apenas matado o rapaz. Leon disse que a amava muito, por isso ia beijá-la, mas foram interrompidos pelo jovem mestre. Era muito inapropriado fazer isso na frente dele, considerando que no início ele estava ao lado de Lea. O telefone tocou, e o rapaz nem teve tempo de atender, pois Hong correu para atender a ligação recebida. Por enquanto, Ling Yong disse ao menino para ir procurar seu avô, mas ele apenas ficou lá olhando para o rapaz com todos os olhos no telefone. Nesse momento, Hong ouviu que alguém a estava procurando muito. Lin Jian percebeu que era Wang Yisan. Como ele poderia ligar para ela novamente? A garota começou a gritar para o telefone que da próxima vez seria melhor se ele fosse morto. Lin Jian exigiu seu telefone e disse para o bastardo nunca mais ligar para ela, senão ele teria sérios problemas. Hong sussurrou que Wang era um homem muito poderoso e não deveria irritá-lo. Mas o homem de cabelos vermelhos não se importava, ele não tinha medo de ninguém. Wang ainda não entendia quem ele era. Falando agora, o cara se apresentou simplesmente como Geu. Wang Zhang exigiu saber sua identidade, e então ajudaria rapidamente a trazê-lo para o inferno. Wang Zhang ficou muito irritado e prometeu à pessoa do outro lado da linha que ele estava acabado, não conseguiria escapar, e o mataria nos próximos 3 dias. Yan Hong interveio, dizendo a Wang que Lin era imprudente e estúpido, e que era melhor não mexer com ele, esquecê-lo. Ninguém precisa de problemas desnecessários, e se Wang continuar agindo assim, ela nunca o perdoará. Wang Zhang riu e disse que pelo menos alguém na cidade ousou desafiá-lo, e ele mudará de nome se esse cara morrer sem sofrer. Lin Jian ouviu todos esses gritos e ofereceu-se para discutir o que Wang Zhang era capaz em seu quarto. O paciente pulou da cadeira de raiva e quebrou seu telefone. Ele não vai simplesmente aceitar isso. Um de seus subordinados entrou em seu quarto e perguntou ao chefe por que ele estava tão zangado. Wang Zhang ordenou que todos os homens fossem atrás de Yanhong e matassem seu namorado. Então, ele mudou de ideia, dizendo que o cara não precisava ser morto, pois precisava dele vivo. Ele o torturaria completamente antes de morrer. O homem aconselhou a descansar, e ele mesmo traria esse cara para ele hoje. Hong Yan rompeu em lágrimas por todo o horror. Ele realmente quer morrer? Ele nem sabe que tipo de pessoa é Wang Zhang. Ele vai cometer suicídio puro. A garota se agarrou a ele, chorando amargamente. Ela não queria perdê-lo assim. Ling Yong a abraçou fortemente e disse que tudo ficaria bem. Yanhong não queria aceitar isso, então o empurrou no peito e disse para ele sair e nunca mais voltar. Wang Zhang não é um homem para ser desafiado. Por isso, ele tem que ir embora. Ling Yong estava bastante calmo e tentou transmitir à garota que ele sabia muito bem sobre o background do homem, sobre seu dinheiro e poder, e sobre o fato de que ele fez muitas coisas ruins. O cara também lembrou a ela que Wang Zhang tinha sido recentemente absolvido diante de todos. Hong Yan realmente esperava que não fosse ele, mas realmente era. Esse Wang ousou drogá-la, e então Lin Yong decidiu dar uma surra nele. Deixe-o ir. No final das contas, o cara quer ver o que ele pode fazer. Um pouco mais tarde, o cara ficou sozinho com seus pensamentos, pensando que o encontro não seria tão fácil. Ele terá que proteger o jovem mestre e lutar contra Wang Zhang ao mesmo tempo. Isso não é algo que pode ser resolvido apenas com os punhos, mas ainda bem que ele tem uma arma que pegou do assassino.
Talvez isso seja útil agora. Lingion decidiu praticar arremessar espadas na parede, mas não teve sucesso na primeira vez. A espada deveria ter ficado presa na parede, mas apenas ricocheteou e caiu. Talvez algum ângulo de arremesso seja mais correto, então ele vai tentar de novo, mesmo que leve milhares de tentativas.